eu vou ter que sair. Beleza. Tá, assim, ó, pessoal, a gente vai trabalhar na aula de hoje, a partir desse momento da disciplina, Estratégias de Conversão CCCC, ok? O que se baseia isso? A gente antes, na primeira parte de eletrônica de potência, nós trabalhávamos com conversão CACC. Então, vocês tinham lá uma forma de onda de corrente alternada, e aí vocês tinham que converter isso numa forma de onda de corrente contínua, ou seja, uma forma de onda em que não invertesse ou que não ocorresse a inversão da polaridade da tensão. Foi feito isso, tá? A gente analisou diversos circuitos, analisamos circuito retificador de meia onda, onda completa, ponto médio. Também a gente viu como fazer isso em circuitos trifásicos, verificamos a diferença entre esses circuitos, a qualidade da forma de onda da corrente que é extraída desses circuitos. E, claro, não tem como tu zerar um assunto, né? Mas a gente viu basicamente o que é utilizado por grande parte dos projetos nessa área. Provavelmente, quando vocês forem fazer uma fonte de alimentação, a primeira coisa que vocês vão ter que botar nessa fonte de alimentação é uma ponte retificadora completa, provavelmente um capacitor logo após essa ponte, para suavizar a forma de onda da tensão. Mas, como acontece em alguns casos, muitos casos inclusive, você tem necessidades diferentes de tensão CC. E nem sempre você vai conseguir fazer um transformador alinhado especificamente com a forma de onda de tensão CC que você precisa. Às vezes o transformador vai dar para vocês uma forma de onda ali de 7 volts de pico, tá? E aí tu vai retificar ela, colocar um capacitor, tu vai ter 7 volts ali, ou muito próximo disso, talvez 6 pontos, alguma coisa, por causa da queda de tensão dos diodos. E aí você precisa adaptar isso para 3 volts, às vezes 3.3, 5 volts. Um exemplo apenas isso. Nesse ponto vai entrar então a conversão CCCC, tá? Talvez um aluno incauto, talvez um aluno desinformado possa vir a perguntar, mas professor, não basta apenas colocar um transformador na saída de uma tensão CCCC? Se funcionar, o que aconteceria, pessoal? Se eu colocasse um transformador? Ia saturar. Só funciona com alternada? Exato. Transformador é uma máquina que trabalha só com corrente alternada. Mas por que acontece isso? Porque, gente, como é que eu posso dizer? A indução de tensão no transformador, ela acontece através da variação do fluxo magnético. No momento que eu tenho um fluxo magnético constante, eu não vou ter uma tensão constante na saída do transformador. Não é assim que ele funciona. Não só isso. No momento que eu tenho um fluxo constante no transformador, esse fluxo vai acumulando no material magnético dele, até chegar ao ponto em que esse material magnético satura. Quando o material magnético satura, a única coisa que existe acumulando um fluxo, um campo magnético ali, é o próprio ar. E como vocês bem sabem, o ar não é um bom material condutor de linhas de fluxo magnético. Então, antes que você tinha um transformador ou um indutor, acaba virando simplesmente um enrolado de fios. Ou seja, você tem um belíssimo de um curto na sua frente, tá? Se um dia vocês ligarem um transformador numa bateria, como eu sempre digo, filmem que vai dar um bom espetáculo, tá? Mas vou tentar aqui. Basicamente é isso, então, pessoal. A conversão CCCC, por muito tempo, ela era uma conversão considerada de muitas perdas. Por quê? Como é que se fazia essa conversão? Basicamente, gente, a forma mais simples de vocês fazerem isso é como? Colocar um divisor resistivo. Um resistor aqui, um resistor aqui. Esse resistor a gente ajusta para mudar a tensão aqui. Funciona? Funciona. Tá? Inclusive, isso é utilizado muitas vezes em circuitos que não demandem potência do outro lado, que você só quer, por exemplo, uma referência de tensão diferente. No momento que você começa a demandar a potência do outro lado, começa a circular corrente no resistor que está te ajudando no controle. Quando você tem um encontro de tensão e corrente, você tem o quê?
Potência dissipada. Potência dissipada na forma de calor, que é justamente o que a gente não quer, tá? Quem que utiliza isso? Reguladores lineares. LM7805, LM12, LM15 e por aí vai. Existe uma infinidade de reguladores que faz isso. Se colocar um buffer, nós vimos, acho que em eletrônica 3, se colocar um buffer de tensão na saída do divisor resistivo, será que não ajudaria? Para isolar, para não ir a corrente da entrada para sair. Um buffer formado por um amplificador operacional? Com amp-op, Pode ser, só que o amp-op, ele funciona exatamente no princípio linear também. Ah, tá. Exatamente no princípio linear. Ó, digamos assim, ó, Tarsis, imaginando um circuito real, tá? Você tem um 10 volts e você queira rebaixar para 5 porque tu precisa dessa referência para algum outro circuito. Ah, eu vou botar ali um divisor de tensão e depois, na saída desse divisor de tensão, eu vou botar um amplificador operacional, tá? Atuando como um buffer. Mas como é que você vai alimentar esse amplificador operacional? Com 10 volts. Então, se existe 10 volts na alimentação do amplificador operacional, e na saída dele está tendo 5 volts e estou drenando corrente desses 5 volts, tu pode ter certeza absoluta que o amplificador operacional está queimando 5 volts dentro dele. Ah, tá. Porque ele trabalha na região linear dos semicondutores. Por isso que ele é muito bom. Por isso que ele é muito preciso em amplificar sinais. Entendi. Tá? Vai funcionar como um resistor gigante nesse caso, então. Exatamente. Muitos reguladores lineares, inclusive, são modelados por amplificadores operacionais. Obrigado. Não tem muita mágica aí, gente. Nisso entra, então, o processo comutado, tá? Que é o que eu vou apresentar para vocês agora, que faz parte dos conversores CCCC. Eu não sei o que tu chegou a ver lá, Tarsis, de conversores CCCC no teu curso. Na verdade, eu nem cheguei a entrar nessa parte. Né? Ficou só na parte de retificadores? Eu tinha começado a parte de tiristor, retificador com tiristor, e daí eu tranquei. Era no começo do semestre. Tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar o material que eu coloquei ali no Moodle para vocês. Foi um material muito simples, tá, gente? Não foi um material muito elaborado, porque a parte de eletrônica de potência, existem livros muito bons. E não é como a parte de circuitos elétricos 2, por exemplo, que eu vejo que eu consigo dar uma boa contribuição, eu escrevendo a explicação para vocês. Eu considero os livros de circuitos 2 muito enrolados. A parte de eletrônica de potência, não. Geralmente, os livros de eletrônica de potência, às vezes, eles são até diretos demais. Por exemplo, o livro do Ivo Barbie. O Ivo Barbie chega e fala, pá, tá aqui a equação para vocês. E aí, gente, de onde que caiu isso? Sabe? Às vezes acontece. Então, esse livro que eu passei para vocês, que está no material ali, é o livro do Daniel Hart, não sei como é que se fala o nome dele, e é um livro muito completo, muito bem explicado, tá? Mas, claro, vocês vão ter o meu material de base para consulta de equações, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender do processo comutado, ó. Digamos que nós precisamos ter uma tensão média aqui na saída menor do que a tensão que eu tenho na entrada. Uma maneira de eu fazer isso é simplesmente abrir e fechar essa chave. Abrir e fechar essa chave. Qual é a grande vantagem disso? Quando a chave está aberta, ela é um circuito aberto. Ou seja, não passa corrente. Apesar de eu ter tensão na chave, não passa corrente. Se não há um encontro de tensão e corrente na chave, o que acontece? Não há perdas. No momento que essa chave fecha, idealmente, não há tensão sobre a chave. Também não vou ter perdas. Claro que sempre existe uma tensão sobre a chave, tá? Mas não é muito elevada. Então, esse processo de abrir e fechar a chave,
neste primeiro momento, claro, é um processo que tem o mínimo de perdas possível. E é um processo em que eu consigo controlar o valor médio da tensão de saída. Tá? A que custo? Ao custo que eu vou ter ou tensão total ou nada na saída. Ou tensão total ou nada na saída. Tá? Onde é que é útil isso para nós? Se você fizer isso com uma frequência muito alta, por exemplo, numa lâmpada, teu olho não vai enxergar. Teu olho vai fazer uma média do que está acontecendo e vai enxergar simplesmente uma luz mais fraquinha. Se você fizer isso na resistência de um aquecedor de água, vai acontecer a mesma coisa. Você não vai notar essas variações abruptas do aquecedor. Você apenas vai notar que a água está apenas um pouco mais morna do que ela deveria estar. Então, esse é o processo, pessoal, do controle de potência através da comutação. Tá? Entenderam isso? Sim. Tipo um PWM. Exatamente. É um PWM, inclusive, a principal ferramenta que a gente utiliza para fazer o controle dessa chave. Existe apenas o PWM? Não. Existe o método de controle de pico, existe o método de controle por variação de frequência, por modulação de frequência, existe Space Vector, existe modulação geométrica, existe uma infinidade de maneiras da gente fazer esse controle na chave, tá? Mas o PWM realmente é mais conhecido. E no que se baseia o PWM? O PWM é uma estrutura muito simples, em que a gente tem um conceito chamado de razão cíclica, ou ciclo de trabalho. Tá? O que o ciclo de trabalho estabelece? A relação entre o tempo que a chave fica ligada e o meu período total. Como assim? Se a minha chave fica ligada durante todo o meu período, eu vou ter uma razão cíclica 1, ou ciclo de trabalho 1. Isso significa que, durante todo o período, eu deixei a minha chave fechada. É o que acontece quando a gente liga a luz do quarto. Agora, no momento em que, digamos que o meu período seja 10 microsegundos e a minha chave fique ligada por 5 microsegundos, isso significa que em 5 microsegundos eu estou com ela ligada e o restante do tempo eu estou com ela desligada. Depois eu ligo ela novamente e depois eu desligo ela novamente. Quanto que vai ser minha razão cíclica? 0,5. Ou se vocês quiserem colocar em valores percentuais, 50%. Tá? Então, se eu digo para vocês também que a minha razão cíclica ela é de 30%, isso significa que 30% do meu período a minha chave está ligada. Se eu te disser que a razão cíclica é de 10%, significa que 10% do período de comutação a chave está ligada. Tá? A razão cíclica é o primeiro ponto que a gente calcula quando nós vamos fazer o projeto de conversores CCCC. Ok até aqui? Ok. Eu deixei para vocês um link aqui, ó, pessoal, do livro do Daniel Hart. Eu vou até abrir aqui. Provavelmente não vai dar muito... não vai dar certo porque eu estou no Safari aqui. Deixa eu copiar esse link aqui para mostrar para vocês. Eu vou abrir ele no Chrome. Vocês têm que, claro, fazer um login na UFSM antes de entrar na minha biblioteca ali, para ele reconhecer que vocês são alunos da UFSM, mas ele vai abrir exatamente na página do livro que eu recomendo para vocês a leitura, tá? Aí ele mostra aqui como que funciona o conversor chaveado básico, ele dá mais explicações sobre isso, tá? O livro é em português e está disponível online, vocês podem fazer anotações, vocês podem botar emojis, enfim, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, tá? É um livro bem completo e ele trabalha mais ou menos na minha linha de dedução de equações, ok? Daí, feito isso, estudado isso, nós temos o nosso primeiro conversor comutado, que é o conversor Buck. Tá? A ideia do conversor Buck, gente, é ser um conversor CCCC, conhecido também como conversor rebaixador, que ele vai pegar a tensão de entrada e vai rebaixar ela. Tá? Eu vou explicar para vocês da onde que surgiu, da onde que foi derivada essa estrutura do conversor Buck.
Primeiro, vamos abrir aqui o P-Sim. Tá todo mundo vendo a minha tela, né? Sim. Tá bom. Vamos abrir aqui o P-Sim e vamos colocar uma fonte de tensão CCCC, que eu desejo reduzir. Eu vou colocar o Bidirectional Switch. Eu vou colocar uma resistência. Sem muito mistério, né, gente? Coloquei uma comutação aqui. Aí eu vou dar um zoom aqui nessa minha forma de onda. Eu vou deixar a veinha aqui um pouco mais grossinha para vocês verem quem ela é. Tá aqui a minha veinha. E essa aqui é a minha V-out. E vou fazer a média. Se vocês forem ver aqui, a minha veinha vai dar de média 100 volts, que é a tensão que eu coloquei nela. Nada de surpresa. Já a minha tensão de saída, eu vou pegar um período mais completo aqui. A minha tensão de saída vai dar de média 50 volts. Tá? Por quê? Porque eu botei uma razão cíclica de 0,5. Metade do tempo a minha chave fica ligada, metade do tempo ela fica desligada. Não surpreendentemente, a média dessa minha tensão foi pela metade. Ok? Ah, que beleza! Então eu posso utilizar essa tensão aqui em qualquer caso? Eu posso utilizar essa tensão aqui em qualquer chip? Não. Se você sentar e utilizar essa tensão aqui no microcontrolador, ele vai ficar resetando o tempo todo. Vai ser muito ruim. Então, o que a gente costuma fazer nesses casos? Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar colocar um indutor aqui. Só para tentar regular essa corrente de saída. Vou botar um indutor de 1 mil. Vou botar isso aqui. Vou medir a tensão na chave, só por curiosidade, né? E vamos ver se isso vai dar certo. Funciona sem diodo? Aham, sem dúvida. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, que esquisita que ficou a simulação, né? Vamos ver como é que está a tensão na minha chave. 100 volts. Não tá certo não, filho. Ah, claro, o indutor nem conseguiu carregar. Tá esquisito isso, não tá se comportando da maneira como a gente devia, né? Por que será que tá acontecendo? Porque, gente, no momento que vocês abrem a chave aqui, o indutor, ele tende a ter um fluxo de corrente vindo para cá, tá? Mas ele não consegue passar por aqui, porque essa chave bloqueou. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente põe o conhecido diodo de roda livre. O diodo de roda livre é uma técnica que ela é utilizada não só para o conversor buck, mas para qualquer circuito que tem uma bobina e que a gente desative essa bobina uma hora. Isso inclui relé, isso inclui motores, isso inclui qualquer dispositivo que ela tenha essa característica de fonte de corrente. O que vai acontecer agora? Bom, gente, no momento que vocês fecham essa chave, eu vou ter uma tensão positiva sobre esse diodo. Ele vai ser polarizado reversamente.
Diodo que é polarizado reversamente não conduz, ele é inexistente ao circuito. Então, ele não altera o comportamento do circuito quando a chave está fechada. No momento que essa chave abre, a corrente que estava circulando por aqui agora tem um novo caminho. Ela vem por esse diodo e termina o fluxo aqui. Tá? Então, se eu colocar isso aqui para simular de novo, opa, tô tendo uma forma de onda um pouquinho melhor. Se eu for dar uma olhada aqui na forma de onda da saída, ela se comporta exatamente como a carga e a descarga do meu indutor. Justo, né, pessoal? Quando a chave ela está fechada, o indutor está carregando. Como a corrente do indutor é a mesma corrente que passa pela saída, a tensão sobe. No momento que meu indutor diminui, ou seja, no momento que meu indutor descarrega, a tensão na saída descarrega também. Se a gente for fazer a média dessa tensão, vai dar praticamente 49 também, tá? Ótimo. Tivemos um resultado melhor aqui. Mas como é que eu poderia suavizar ainda mais a minha tensão de saída sem ter que aumentar excessivamente o meu indutor? Qual é o chute mais básico que vocês dão? Suavizar? Como assim? Abaixar a tensão? Capacitor. Paralelo no resistor. Um capacitor paralelo com resistor? Vamos tentar. Capacitor de 10 micro aqui. E vamos ver o que acontece. Que aí, no caso, como é alternado, ia funcionar aqui com filtro, né, mais ou menos. Melhorou bastante, né? Vamos tentar aumentar um pouquinho mais esse capacitor. Vamos botar uns 50 micro aqui. Bem melhor a resposta da função de saída, né? Também é claro que dá para a gente aumentar o indutor aqui, né, gente? O indutor em vez do indutor de 1 milho, vamos botar um indutor de 2 milho, ver se também não melhora aqui. Professor, esse tipo de conversor é um filtro RLC. Então, é um conversor do tipo? É como se fosse um filtro RLC para projetar ele, né? Sim. 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 Mas assim, claro, a tua resistência ela também vai impactar na tua forma de onda de saída. Ela acaba impactando, entende? Mas o projeto principal se concentra em cima do indutor e do capacitor, ok? Vou explicar. A resistência vai afetar na parte CC do sinal, senão. Isso. Ó, eu vou experimentar agora mudar aqui a razão cíclica do conversor, tá? Antes estava 0,5, agora eu vou botar 0,3. Vamos ver o que acontece. Pá, baixou 30 volts. Existe esse pequeno transitório devido à carga dos componentes reativos, mas depois ela estabiliza. Uma tensão CC com muito pouca ondulação. Caso eu queira uma tensão mais limpa, eu também consigo fazer isso colocando um outro filtro, tá? E assim a gente conseguiu fazer um conversor que recebe uma tensão de entrada de 100 volts e que tem um controle da tensão de saída apenas com a variação da razão cíclica. E aí, pessoal? Deixa eu fechar a janela aqui, peraí. Oi? Não entendi. Fechar a janela aqui. E aí, o que acharam do conversor Buck? Entenderam? Entendi, não imaginava que... Eu já tinha ouvido falar que meu orientador trabalhava com conversor. Não sabia que era só um filtro. Bem mais fácil entender agora também. Na verdade é isso, entendeu?
E eu vou te dizer mais uma coisa assim, ó, Tarsis. Tá vendo esses 3 componentes aqui, ó? Sim. Os próximos conversores que nós vamos ver, conversor boost e conversor buck boost, eu apenas vou girar isso que é conhecido como célula de comutação para mudar o comportamento dele. Entendi. Quer ver? Uhum. Olha só. Eu vou botar aqui vout buck. E agora eu vou fazer um novo conversor a partir deste. Tá? E eu vou mudar alguns itens em lugar. Eu vou tirar esse diodo daqui, eu vou tirar esse indutor daqui, e eu vou tirar essa chave daqui. Tá? Veja, os componentes eu não estou mudando. Tá? Eu apenas estou trocando a ordem deles para mudar o comportamento desse meu conversor. Tá? Pronto. Acabei de criar um novo conversor. Esse aqui é o conversor boost ou conversor elevador, tá? Vamos ver o que acontece na saída desse conversor aqui. Primeiro eu vou botar aqui, veja que a gente está com a mesma razão cíclica nos dois conversores. Primeiro eu vou botar a do buck. Pá. Agora eu vou botar a do boost. Ah, que legal. É o contrário. É o contrário, exatamente. Tá? Aí eu te pergunto, Tarsis, e Conrado também. Ué, a gente estava com os mesmos elementos, mas a ondulação da tensão de saída está maior no conversor boost. O que aconteceu? Corrente. Gente, Pois é, só mudou a organização ali, né? por que a ondulação de tensão de saída ficou maior no conversor boost? Tem alguma coisa, A corrente aumentou. a chave está em paralelo e o indutor em série com a fonte, né? Alguma coisa a ver com isso. É algo mais simples do que isso. Ah, Vou te mostrar aqui. Ó. Veja, aqui no conversor buck eu tinha 30 volts sobre essa resistência. Tá? Aqui no conversor boost, eu tenho a mesma resistência, mas não mais com 30 volts. Agora isso aqui está próximo dos 130 e poucos volts. Ou seja, essa mesma resistência acaba drenando mais corrente do meu capacitor, porque a tensão que esse meu capacitor está fornecendo para minha resistência é maior. O capacitor é um elemento armazenador de energia. Se tu drena mais corrente do capacitor, a tensão dele cai mais abruptamente. Entendeu? Sim. Tá? Isso é uma das explicações. E existe um terceiro conversor que eu quero falar para vocês na aula de hoje, que é um conversor que é um misto dos dois. Não surpreendentemente, o nome deste conversor é buck boost. Vejam, o conversor buck, ele é um conversor simplesmente rebaixador. A tua tensão de saída, ela sempre vai ser ou igual ou menor. A tua tensão de saída vai ser igual ou menor que a tensão de entrada. O conversor boost é justamente o contrário.
A tua tensão de saída vai ser igual ou maior que a tensão de entrada. O buck boost é o intermediário dos dois, tá? Então, vamos mudar agora a nossa célula de comutação aqui. Eu vou tirar isso aqui. Este indutor passa para cá. Este diodo, se eu não me engano, ele muda de lado. Isto. E esta chave aqui vem para cá. Vem para cá. Vamos ver o que acontece. Eita! O que aconteceu aqui? Negativo. Negativo? Estranho. O que acontece no conversor buck boost? Essa tensão negativa, ela é muito característica do conversor buck boost, tá? Por quê? Pensem aqui o seguinte comigo, tá? Vamos pensar, quem é que costuma dizer isso? O Olinto. Se vocês não conseguem enxergar a coisa funcionando, vocês não estão entendendo, tá? Então, vamos tentar enxergar essas 3 geringonças funcionando, tá? Olha o que acontece aqui. No caso do conversor buck, eu tenho essa chave comutando, e essa chave vai carregar um filtro LC, tá? Esse filtro LC, ele vai suavizar esse PWM a ponto que vocês vão ver aquela tensão bonitinha na saída. O conversor boost, a gente não pode dizer que é um filtro LC. Por quê, professor? Porque no caso do conversor boost, quando a chave está fechada, eu estou carregando este indutor, tá? E aí o capacitor segura as pontas ali na saída. Beleza. Quando esta chave abre, imaginem sempre, gente, imaginem sempre que o indutor é como se fosse um canhão prestes a dar... Um indutor carregado é um canhão prestes a dar um tiro, tá? Tu tem que dar caminho para esse tiro correr. O que vai acontecer aqui? O teu indutor vai tentar circular a corrente para este lado. A tensão no capacitor aqui é maior do que a tensão na entrada. Então, e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que uma fonte de corrente faz para manter a corrente constante entre seus terminais? Muda a tensão. Abaixa a tensão. Ela aumenta a tensão. Pensem sempre o seguinte, ó, gente. A fonte de tensão, para manter a tensão constante entre seus terminais, ele joga corrente. É por isso que a gente tem um efeito tão catastrófico quando você curta-circuita uma tomada, tá? Por quê? Você põe ali uma resistência muito baixinha. A fonte de tensão vai tentar manter a resistência desse curto-circuito na tensão que está na tomada. Então, o que ela faz? Ela joga a corrente para cima. A fonte de corrente é o comportamento inverso. Ela quer manter a corrente circulando naquele valor. Se você interrompe o circuito, o que a fonte de corrente vai fazer? Ela vai socar elétron ali até aumentar a tensão. E é exatamente o que esse indutor faz. O indutor, quando ele está carregado, ele se comporta como uma fonte de corrente. Então, quando eu abro essa chave aqui, ele vai socar elétron nesse diodo aqui, até que a tensão deste ponto aqui seja maior do que a tensão do capacitor. Então, soma-se a tensão da fonte de entrada com a tensão que o indutor está aumentando para poder
passar por esse diodo. No momento que a soma dessas duas tensões é maior do que a soma que está aqui no capacitor, o indutor começa a carregar ele. E aí o capacitor começa a aumentar a sua tensão. É por isso que no caso de um conversor boost, vocês nunca vão ter uma tensão sobre este capacitor menor do que a tensão sobre essa entrada. Entenderam isso, gente? Sim. Agora sim. O buck boost ele tem um comportamento um pouco mais esquisito. Ele se comporta meio como um conversor boost, meio como um conversor buck. Vamos ver. Na primeira etapa de operação, gente, há carga desse indutor. Tá? Na segunda etapa de operação, esse indutor tem que descarregar. Como essa chave está aberta, ele não consegue descarregar por ele mesmo, então ele descarrega por aqui. Tá? Só que dessa vez, eu não tenho a fonte de entrada junto com o meu indutor carregando o capacitor. Eu tenho apenas o indutor. Tá? Isso quer dizer, então, que a tensão de saída nunca vai ser maior que a tensão de entrada? Não! Vai haver casos em que a tensão de saída pode ser maior que a tensão de entrada. Inclusive, essa é uma grande vantagem do buck boost. Ele é um conversor tanto rebaixador quanto um conversor elevador. Mas então, por que eu estou fazendo toda essa ladainha? Porque percebam, gente, o único fluxo decorrente que o indutor consegue fazer é este aqui. Então, o indutor ele começa a carregar o capacitor deste lado aqui. Então, esse... A polarização vai ser reversa. Exato. Vai polarizar ao contrário. Exato. Perfeito. É isso aí. Tá? Então, para eu poder medir corretamente a tensão no buck boost ou ficar mais palpável, eu tenho que inverter esse meu voltímetro. Tá? Geralmente isso não é um problema, é só uma questão de você inverter o aparelho que você está medindo, tá? Só que quando você vai fazer circuitos de instrumentação e controle de conversor, essa polaridade invertida às vezes dá uma dorzinha de cabeça para resolver, tá? Ela não é tão simples. Então tá aqui, pessoal, as 3 respostas: conversor buck boost e conversor boost. Tá? Tá entendido até aqui? Sim. Tá, gente. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Eu vou ter um compromisso agora. Mas eu deixei no material de vocês aqui, tá, as principais equações de projeto de cada um desses conversores, ok? E também a página no livro que eu gostaria que vocês lessem, o capítulo do livro que eu gostaria que vocês lessem de cada um desses conversores, tá? E vamos fazer o seguinte, como a aula de hoje não foi uma aula completa, o que vocês acham da gente, quem sabe, prosseguir isso na próxima quinta, que seria a nossa aula, né? E depois, se a gente não conseguir terminar o conteúdo, a gente segue na sexta também. O que vocês acham? Certo. Pra mim, tranquilo. Tá? Deem uma lida nessa parte, pessoal. Tentem entender por vocês mesmos e tentem dar uma simulada no PSIM que vai ajudar bastante. Eletrônica de potência é simulação, gente. Simulação e projeto. Tá? Então, invistam um tempinho nisso, tentando entender essa parte, ok? Tá, ok. Muito bom, gente. Obrigado pela atenção de vocês e aí a gente se vê semana que vem. Qualquer coisa me chame no WhatsApp, tá? Beleza. Obrigado, abraço. Até mais. Bom fim de